Fala galera, nesse vídeo aqui de MATLAB nós vamos aprender um pouco agora mais a fundo sobre as variáveis, né? A coisa mais importante no MATLAB são as variáveis. Então aqui eu já estou aqui nessa seção de variáveis e aos poucos também eu vou disponibilizar esses códigos aqui para vocês estudarem. Então vamos lá, né? As variáveis do MATLAB são bem parecidas com outras linguagens de programação, né? Nós temos strings que armazenam letras, né? Várias letras, várias palavras. Nós temos caracteres, nós temos booleanos. Então vamos ver aqui. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável que vai ser a variável C1, que vai ser uma variável do tipo caractere, né? Ela vai ser uma variável do tipo char. Então você vê aqui que eu criei aqui o C1, eu coloquei o igual, né, para passar o valor para essa variável, né, para a variável de nome C1. E aqui eu coloquei, entre aspas simples, um caractere só. E você vê que ele é até parecido aqui com talvez o Python, né, porque você não precisa colocar o nome, o tipo da variável no começo da variável, quando você vai declarar. Quando você colocar aqui, tipo, a variável igual e alguma coisa aqui de caractere, o MATLAB ele já vai interpretar automaticamente que você quer que isso aqui seja um caractere. Então eu vou até executar esse nosso segundo script aqui, né? Você vê que eu criei esse outro script aqui, ele ainda está sem título, né? Eu vou apertar o F5 aqui, ele vai pedir para salvar o script, né? E eu vou chamar ele aqui de tutorial, esse script. Ok, então ele já executou o nosso script aqui, né? Aqui não parece que ele fez nada porque ele só criou uma variável, né? Esse script aqui que eu fiz, a única coisa que ele faz é criar uma variável nova que se chama C1. E você vê que ela já aparece aqui no nosso lado aqui de variáveis, né? Eu não sei como que aumenta isso aqui para ver melhor, mas aqui você consegue ver aqui que o C1 está com o valor de A. Então esse é um dos tipos de variável que nós temos no MATLAB, é de caracteres, né? E nós temos também um comando bem interessante, que é um comando que serve para nos mostrar qual o tipo dessa variável, né? Que é o comando class. Se eu digitar aqui class C1 e executar de novo, né? Você vai ver aqui que no resultado aqui do nosso programa, né? Na tela do nosso prompt, aqui eu executei o nosso script tutorial e ele deu como resposta char, né? Ou seja, esse char aqui, essa resposta, ela veio desse comando aqui. E você vê aqui também que essa resposta saiu desse comando porque eu não coloquei ponto e vírgula de propósito aqui para sair a resposta. Se eu colocar o ponto e vírgula, que ele vai suprimir, né, o que o script está fazendo, você vê aqui que o nosso script ele passa a não retornar nada, né? Claro que ele retornou aqui antes, mas esse aqui é do script anterior, né? Porque ele é igual ao terminal. Se eu limpar aqui e selecionar de novo, se eu limpar aqui e executar de novo, você vê que ele não retorna nada, né? Eu estou executando aqui, não sai nada. E é claro, né, como todos os comandos que você consegue executar dentro de um script, você consegue executar esses comandos aqui na janela de comandos, né? E então eu consigo executar esse comando aqui, class, sobre qualquer uma dessas variáveis aqui que estão no nosso ambiente aqui do MATLAB. E você vê aqui que tem até algumas variáveis que estão do outro script. Ou seja, eu posso executar uma variável de um script e depois eu posso passar para outro script e as variáveis continuam lá. Isso aí pode ser um problema ou pode ser alguma coisa boa, depende do que você está fazendo, né? Mas, por exemplo, aqui, eu vou apertar aqui, vou digitar aqui class, tempo. E daí você vê aqui que ela é da classe double, né? Ou seja, é um vetor de doubles, né? Ele tem vários valores que são do tipo double. Que, para quem não lembra, double é basicamente uma forma de representar números quebrados, né? Eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui. Então, ok, né? Nós já vimos como são os caracteres. Nós temos também variáveis do tipo booleano. Então, eu vou chamar essa aqui de B1. Eu posso, por exemplo, deixar ela como true ou false, né? Esses aí são os valores de variáveis booleanas. Na verdade, o true e o false é com letra minúscula, né? Então aqui eu coloquei B1 vai ser true, certo? Aqui ele até identificou aqui, né? Ele é lógico 1, né? Aqui o B1 é 1, né? Que é de true. E eu também poderia colocar uma variável booleana como o resultado de uma condição. Por exemplo, eu vou colocar aqui que B1 vai ser se 5 é maior que 2. 5 no caso é maior que 2, então isso aqui é verdadeiro, né? Então se eu executar aqui de novo, você vê aqui que o nosso B1 continua com o valor 1.
Agora, a maioria das variáveis no MATLAB, né, como nós vamos fazer simulações, vão ser números. E no MATLAB, todos os números que você declara, se você não disser nada sobre ele, eles vão ser por padrão valores double. Então eu vou colocar aqui um val aqui, val é igual a 8. Eu vou dar um executar aqui, e ele criou esse valor aqui nessa variável val, que tem valor 8, e você vê aqui que ela está criada aqui. Se eu apertar aqui o class, né, se eu quiser ver aqui o class, ou seja, o tipo de variável dessa variável que eu criei aqui, você vai ver que ele vai retornar aqui, que é uma variável do tipo double. Isso é feito basicamente para que você não tenha muitos problemas fazendo operações matemáticas. Você vai ser sempre capaz de somar coisas, subtrair coisas, multiplicar, sem muito problema com valores de variáveis. Mas se você tiver problemas, né, você vai perceber esses problemas que vão dar erros. Às vezes você vai ter que fazer conversões de variáveis. E conversões de variáveis são feitas com os nomes das variáveis que você quer. Por exemplo, aqui eu vou converter aqui essa variável de caractere aqui, no caso a nossa variável C1, para um valor double, ou seja, eu vou converter o nosso A para um número. Para fazer isso aqui, eu vou chamar essa aqui de V1, né, essa variável de V1, e eu vou usar esse comando aqui, vai ser o comando double, e o double, né, que é uma função, ela vai ser aplicada na nossa variável C1. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para a variável V1 o valor do C1 convertido para double. Eu vou colocar aqui o ponto e vírgula no final, e você vai ver aqui que já vai funcionar, né? Nesse caso aqui, né, o V1, você consegue ver aqui que ele virou um 65, né? Eu vou até colocar ele aqui para aparecer no terminal, né? Se eu digitar aqui só a variável, ele já mostra aqui o valor. Você vê aqui que tem um 65, né? Isso aqui é porque foi o jeito que ele encontrou para converter aquela variável A em um valor double. Isso aqui é por causa da tabela ASCII lá, sabe? Ele foi lá na tabela ASCII e viu que a letra A, né, o caractere A, corresponde ao valor 65. Da mesma forma, né, eu consigo fazer outros tipos de conversões. Por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa relacionada com computação, alguma coisa assim, eu posso querer converter uma variável por algum motivo para um valor de inteiro com 8 bits, né? Então eu utilizo esse comando aqui, o int8. Então eu vou colocar essa variável v2, vai ser a variável, vamos escolher uma aqui, vai ser a variável val, né? Pode ser a variável val, que no caso era 8. Então eu vou converter esse 8 aqui que está em double para um inteiro de 8 bits. Então executando aqui esse comando, você vê aqui que a nossa variável v2 está como agora um 8. Só que se eu escolher aqui o comando class aqui, da variável v1, na variável v2, perdão, você vai ver aqui que ela é do tipo int8, né, inteiro de 8 bits. Bom, mas resumo da ópera, né? Você vai acabar não utilizando muito essas conversões aqui de variáveis, porque o MATLAB ele deixa as variáveis por padrão todas como double, né? Às vezes você vai precisar usar, então por isso que eu passei isso aqui para vocês, mas não se preocupa muito com isso agora, né? Tem muitas outras coisas interessantes para ver no momento, né? Nós temos esse comando aqui, class, que serve para ver os tipos de variáveis, e é basicamente isso, né? Nós temos essas variáveis aqui, são as mais comuns. As variáveis de caractere, as variáveis de booleanos e as variáveis de doubles, né? Que são números.